Responsabilidade técnica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre quantas empresas que você pode ser responsável técnico, o que é uma RT de cargo e função e qual RT que você tem que fazer quando você está numa empresa ou não. Eu sou o engenheiro Silvano, nós estamos hoje aqui na Revestir, que é uma feira de revestimentos, louças e metais. Estamos aproveitando aqui para fazer esse vídeo. Estou com meu amigo Antônio Carlos, diretor da Mútua, e que nós vamos discutir um pouco sobre esse assunto. Então, responsabilidade técnica, hoje nós temos a resolução 1121, já de 2019, que fala sobre esse assunto, que é o registro de empresas, e dentro disso fala sobre a questão da responsabilidade técnica, né? Hoje, o engenheiro, e aí vou explicar isso, pode ser responsável técnico por diversas empresas, não há problema. E aí a gente vai fazer a diferenciação entre uma RT de cargo e função e uma RT de obras e serviços. O que é a RT de cargo e função? A RT de cargo e função é aquela RT que você vai fazer que vai te ligar à empresa. Ela vai informar ao CREA daquela região que você está ligado àquela empresa. Ela vai dar o endereço e os dados, né, da empresa e seu, e vai dizer que você está ligado àquela empresa. E até há uma crítica, né, Antônio Carlos, que o CREA até hoje não admite outro tipo de vínculo com a empresa que não seja o vínculo de pessoa física, né? E a gente tem o Tribunal do Trabalho admite vários tipos de vínculo e até hoje os CREAs só admitem um tipo de vínculo, que é o vínculo de pessoa física, né? O engenheiro, que ele é quase que por definição o empreendedor, só pode se vincular de forma como pessoa física, o que é uma coisa que já deveria ter mudado, né? Mas não é esse o tema do nosso vídeo hoje. Então você fez a RT de cargo e função, que ela só serve para isso, para te ligar àquela empresa, né? E a partir disso, cada obra ou serviço que você for executar, você tem que fazer uma RT específica, dizendo qual atividade que você vai fazer, qual o limite da responsabilidade daquela obra ou serviço que você vai estar executando, né? Qual o tempo, qual a área, dimensão de cada coisa, e aí explicando o que você vai estar fazendo. Aí sim, você vai estar sujeito à fiscalização do CREA nessas atividades. Então, por que que o CONFEA, né, no caso que editou a resolução, e até por uma questão até jurídica, né, de processos que houveram, entendeu que não há problema de um engenheiro ser responsável técnico por várias empresas. Porque ser responsável técnico não quer dizer que você está responsável por uma obra ou serviço. O que tem que ser fiscalizado é que se o engenheiro ele está responsável por obras ou serviços de forma concomitante e se ele está atendendo essas obras ou serviços satisfatoriamente. Porque aí sim, aí cabe uma fiscalização por acobertamento se o engenheiro estiver simplesmente assinando a RTs para outras pessoas efetivamente estar executando. Não é isso mesmo, Antônio Carlos? Exatamente, exatamente. Então, Silvano, o engenheiro ele pode sim ser responsável técnico por várias empresas, né? Por várias empresas. Já diz lá na resolução 1121, né? E o que não pode, como o engenheiro Silvano comentou, é ele assinar a RT de execução e não fazer o acompanhamento devido das obras. Aí não pode, tá? Mas ele ser responsável técnico por 10, 20, 50, 100 empresas, nada impede. A resolução hoje ela é muito clara.
O engenheiro, ele pode ser responsável técnico por mais de uma empresa, né? Ele não limita, tá? E o que os CREAs hoje em dia estão fazendo, o que que é? Quando ele vai fazer a RT de carga e função, eles pedem para você colocar lá qual é o horário que você vai trabalhar. Isso faz com que haja uma limitação de empresas. E isso a resolução veda, viu, Silvano? Exatamente. É o que a gente fala, né? O CREA parece até são coisas que a gente até brinca, né? O CREA parece um paquiderme, né? Ele vai andando a passos lentos. Então, vídeo Pix, né? O Pix que é de 2020, né, Antônio Isso. Carlos? No CREA Mato Grosso, por exemplo, só entrou em vigor a partir de 2024. Já tinha até pedinte recebendo esmola por Pix e o CREA não aceitava Pix, né? A gente tinha que fazer uma RT para esperar o outro dia a compensação bancária para poder estar com a sua RT ativa. E hoje a gente tem um, digamos assim, concorrente, que é o CAL, né? O CAL tem um sistema de RRT que é nacional, né? O CAL você faz uma RT e você pode modificar ela, não tem custo. E lá você faz RRT e já fica disponível no mesmo dia. Então são coisas que os CREAs já deviam estar implementando. E aí a gente vê que 4 anos depois implementa alguma coisa e ainda comemora, né? Ainda faz festa quando implementa uma coisa que está extremamente atrasado. Então essa questão da responsabilidade técnica é a mesma coisa. É uma coisa que já devia estar implementado. Os formulários já deveriam ter mudado, né? Porque exigir, por exemplo, uma pessoa que vai ser responsável técnico por 20, por 30 empresas, não tem sentido você colocar horário de trabalho em cada empresa, né? Não tem muito sentido. Você vai colocar ali, mas isso não vai acontecer. Às vezes uma empresa tem 20, 30 profissionais responsáveis técnicos, mas aqueles profissionais não estão prestando serviço diariamente naquela empresa, né? Então isso tem que ser dito, o CREA tem que ver isso aí, o CREA tem que passar a olhar para o profissional, tem que parar de olhar o CREA para o próprio CREA, para as próprias pessoas que estão lá dentro, começar a olhar para o profissional. O que acontece muito, que a gente vê no CREA, é que o CREA olha para o próprio CREA, olha para os conselheiros, olha para as comarcas ali, mas não olha para o profissional. Não pergunta para o profissional o que o profissional quer. Às vezes o profissional tem que gritar para o CREA o que ele quer para, às vezes, o CREA atender. Isso tem que parar de acontecer, né? A fiscalização tem que ir nas obras que não tem fiscalização e não ir atrás das obras que já tem fiscalização e entre outras coisas, né? Mas quanto à responsabilidade técnica, está na hora já de mudar esses formulários para entender a nova resolução, né? Mas é isso. Cargo e função é somente para ligação na empresa. Para qualquer obra ou serviço tem que ter uma RT. Então, cabe fiscalização para a quantidade de obras ou serviços simultâneos que o profissional está executando, mas não para a quantidade de empresas que ele está sendo responsável técnico. Tá bom? Acho que é isso, né, Antônio Carlos? Isso mesmo, tá? Muito obrigado aí pela participação aí, Silvano. Mas é isso. Se vocês gostaram, deem uma curtida, acompanhem o nosso canal, se inscrevam, que a gente vai estar postando novos vídeos e fazendo novas postagens aí para falar sobre o sistema Confea, CREA e também dicas de engenharia. E se você tem alguma dúvida sobre responsabilidade técnica, sobre quantidade de empresas, sobre a RT de carga e função, a RT de obras e serviços, ou sobre qualquer assunto que nós conversamos aqui, faça um comentário, né? Faça a pergunta que nós vamos estar respondendo e vamos estar comentando aqui nos comentários. Tá bom? Obrigado, gente.